5-0 ontem, tchau. O Vene Casagrande está feliz hoje. O Flamengo, enfim, ganhou uma no Campeonato Carioca. Ganhou bonito, goleou o Lanterna. Ganhou o Bangu, saiu da vice-lanterna o Flamengo. 5-0 com autoridade. Será que o Vene está feliz mesmo com esse resultado? Será que agora o Flamengo... Bom, esse time alternativo deixa uma última boa impressão. No próximo jogo o Flamengo já deve ir com a equipe principal. Vamos ver então como é que foi essa goleada? Flamengo 5, Bangu 0. O Flamengo entrou com a obrigação de ganhar e logo aos 9 minutos teve a vantagem de ficar com uma a mais. Cartão vermelho para Moretti por falta dura em Ryan Lucas. E aí, o rubro-negro já começou a aproveitar e quase chega ao gol com o Guilherme, se a bola não parasse na trave. E depois, após cruzamento, o Lohan manda de primeira, mas o goleiro tira. O Bangu também tentou, mas Diogo Alves evita. E é a partir daí que começa a goleada rubro-negra. O Flamengo vai no contra-ataque com o Guilherme, que deixa para o Wallace aproveitar que o goleiro já estava no meio do campo e chuta, só que a bola volta para Felipe Tereza, só empurrar e abrir o placar. O time se empolgou e o Wallace agora sim fica de frente para o gol e faz o dele. E por pouco ele não marca de cabeça. A equipe vem com Guilherme, que deixa Carlinhos numa boa para ampliar. E de novo o jovem Guilherme aparece para fazer o quarto do Flamengo. E o quinto sai de uma cobrança de escanteio. A bola sobrou para Carlinhos fechar a goleada. Final, Flamengo 5, Bangu 0. A primeira vitória do time no Carioca, que fez a equipe ir para a quinta colocação. Olha só que coisa boa pro rubro-negro. O Flamengo goleou, ganhou a primeira no Carioca, saiu da vice-lanterna, subiu para a quinta posição. E tem o artilheiro do campeonato, Carlinhos, é o artilheiro do Carioca, 3 gols em 4 jogos. Tá tudo bem, vibrou, comemorou o Vene Casagrande. Não vale ressaltar também que foi contra o Lanterna e teve um expulso logo no começo do jogo. Pula essa parte. Boa tarde, Vene! Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Gente, não importa se teve um expulso no começo, o que importa é que o Flamengo venceu de 5-0. É isso, eu não vou ficar aqui reclamando, dizendo que poderia ser mais. Mas assim, o Flamengo fez aquela obrigação. Antes mesmo do jogo começar, eu já achava que o Flamengo deveria vencer o Bangu. E acho, inclusive, que o Kleber dos Santos percebeu de uma maneira tarde que a mudança que ele fez no setor ofensivo era a melhor mudança. O Wallace, inclusive, foi um dos melhores em campo. Ele entrou no lugar do Thiaguinho. O Guilherme fez uma boa partida, inclusive. Nessas 4 primeiras rodadas, para mim, o Guilherme foi o que melhor aproveitou a oportunidade. Um jogador extremamente irregular. O Felipe Luiz tem que ficar de olho nesse jogador. Mas, diante do contexto, diante do que foi o cenário, quando o Bangu tem um expulso aos 8 minutos do primeiro tempo, o Kleber dos Santos poderia até ter feito uma alteração já de imediato, tirando um volante ali de ofício, de marcação, e poderia ter botado um jogador ofensivo. Ele fez isso, mas até demorou. E no segundo tempo, já estava 1-0. No segundo tempo, o Flamengo consegue fazer mais 4 gols. Então, querendo ou não, é uma vitória que dá uma tranquilizada para o elenco profissional que a partir de agora vai assumir esse campeonato carioca. Porque faltava isso. O povo lá de São Luís queria ver isso. Independentemente se é o elenco principal ou não, mas querendo ou não, o Flamengo fez 5-0. E ontem o público foi bom, diferente dos outros jogos. Né? Foi o melhor público nessas 4 rodadas aí que o Flamengo fez nesse tour pelo Nordeste, foi o melhor público. Quase 40 mil pessoas presentes e eu tenho certeza que eles gostaram, independentemente se era o time alternativo, se era o elenco principal. Você vê um gol e eles não têm a oportunidade de assistir ao Flamengo em loco assim com tanta frequência, para eles foi maravilhoso. Acho até que para o Carlinhos também foi bom, né? Porque querendo ou não, ele é atualmente o artilheiro do Campeonato Carioca com 3 gols. Acho que muda alguma coisa pro Carlinhos na sequência da temporada? Não muda, eu acho que... Não ganha ponto com o Felipe Luiz? Não, ele não vai ser aproveitado com o Felipe Luiz. Eu acho que o que muda é algum outro interessado pode aumentar a proposta por ele e tentar convencê-lo a sair do Flamengo nesse momento, nem que seja por empréstimo. Eu acho que isso pode mudar. Agora, no Flamengo, não vai mudar não, até porque o Juninho foi contratado. Não acredito que o Felipe Luiz queira utilizar o Carlinhos, senão ele estaria nos Estados Unidos. Teve proposta da China, o Carlinhos teve? Teve proposta de empréstimo, a gente falou aqui no programa. Ele não quis ir. E ele não é o culpado, tá, torcedor? O culpado é quem deu 3 anos de contrato para ele. Ele acha que é melhor ficar aqui. E ele tem esse direito, ele tem contrato com o Flamengo. O Flamengo não pode simplesmente expulsá-lo. Mas eu, no lugar dele, buscaria uma outra oportunidade, porque aqui no Flamengo ele não vai ter muitas oportunidades.
Ô Pedrosa, e a expulsão foi exagerada ou era para ser expulso? O Moretti foi expulso aos 8 minutos, mudou um pouco a configuração, acho que o Flamengo venceria de qualquer forma. Vale ressaltar também o exemplo do Botafogo, que perdeu 3 jogos e teve superioridade numérica, para não tirar o mérito do Flamengo também, talvez não goleasse. E foi exagero, a expulsão foi justa. O cara chegou com a perna em cima, mas era começo de jogo, podia ter sido um amarelo. O que você acha? Não, pra mim foi justa a expulsão, uma solada na canela do atleta do Flamengo, completamente desproporcional. Pra mim, o único exagero que teve aí nesse primeiro tempo foi a saída do goleiro do Bangu. Que maluco, rapaz! Ele é bom, o goleiro é bom. Ele é bom. Não, contra o Vasco ele foi o Neuer. Contra o Vasco ele virou o Neuer. E nessa partida aí ele acabou saindo completamente desgovernado ali, que abriu o caminho para a goleada do Flamengo. Mas, obviamente, uma expulsão acaba condicionando a partida, mas ontem o Flamengo realmente fez uma apresentação melhor do que vinha fazendo. O garoto Wallace, da ponta esquerda, jogou muito bem, eu acho que é um garoto que tem que ficar de olho mesmo, gostei muito da partida que ele fez. Lamento novamente o Lohan, que mesmo sendo um jogador que já passou pelo elenco profissional, não conseguiu se destacar mesmo contra o Bangu. Caramba, errou tudo. Que é o pior time do campeonato, então isso aí é ligar um sinal de alerta muito grande sobre a proposta, sobre o Flamengo negar ou recusar. Sei que ainda não tem nada concretizado, mas o CSKA continua tentando, mas assim, cara, eu fiquei preocupado, porque é o tipo de jogo que um cara que é acima da média, ele tem que comer a bola, ele tem que tomar conta da partida. E o Lohan fez completamente ao contrário. Já sobre o Carlinhos, mais uma vez ele mostra que é um bom jogador, só que ele não está na prateleira do Flamengo. Eu acho que o Carlinhos é um bom jogador para, por exemplo, ser emprestado para algum clube que vai brigar pelo rebaixamento na Série A, ou um clube que vai brigar por um acesso na Série B. O Carlinhos tem bola para jogar nesse tipo de clube. É que o Flamengo, a régua é muito alta mesmo, mas mais uma vez, eu acho que tem que ressaltar aqui até o profissionalismo do Carlinhos, que toda hora é um cara que é julgado, que não joga e tudo mais, a galera fica debochando do Carlinhos e tá o Carlinhos aí fazendo gol o tempo inteiro. O Carlinhos foi bem no estadual do ano passado, acho que quando enfrenta defesas um pouco, mais fracas, para ser direto mesmo, o Carlinhos consegue sobressair, talvez em um time de Série B, eu acho que o Carlinhos pode ser útil, né? Como você colocou, Pedrosa. O Lohan, Venê, você acha que está com a cabeça meio pensando em negociação, está faltando uma concentração, porque o cara não pode ter esquecido de jogar, era tão bom, e aumentam as chances dele sair? Como é que Flavinho, você está vendo esse momento? O Lohan, se o Pedrosa está levantando essa bola, essa dúvida em relação ao Lohan, e o Pedrosa nem acompanha o dia a dia dele, imagina quem está no dia a dia. Porque não é coincidência, o Tite deixou de utilizá-lo, o Felipe Luiz já indicou que não vai utilizá-lo. Se de fato ele fosse um jogador que todo mundo quisesse usá-lo, ele estaria disputando o início do Campeonato Carioca? É claro que não. Felipe Luiz não é bobo. Exatamente. Felipe Luiz entende de futebol. Então, se o Pedrosa, que não acompanha, se eu que não acompanho, você que não acompanha o dia a dia do Lohan, a gente tem essa dúvida, imagina quem está lá no dia a dia. E não é à toa que o Flamengo topa vender o Lohan por 8 milhões de euros. E só não vendeu porque a forma de pagamento do CSKA não agradou. O CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80%, parcelado até 2027. O Flamengo falou, não, por esse valor a gente vende à vista, no máximo acabamos de pagar em 6 meses. Até 2027 a gente não topa. Então, assim, para a diretoria querer negociar o Lohan, é porque eles já identificaram que o Lohan pode não agregar mais ali. Ou melhor, pode cair de produção ainda mais e perder valor de mercado com o passar do tempo. Então é melhor, na visão da diretoria, você vender agora e você, querendo ou não, garante essa boa grana, mantém o percentual de uma venda futura e você não tem o risco de perder ainda mais valor de um jogador que é um jogador valorizado, 18 anos. A pergunta é, se ele continuar no Flamengo, ele vai se valorizar mais, sendo que ele não vai ser utilizado por Felipe Luiz? Não, a tendência é só desvalorizar. Ah, mas o Felipe Luiz deveria utilizá-lo. Gente, ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode obrigar o Felipe Luiz a utilizar um jogador que, na visão dele, não vai agregar. Pode até agregar um jogo ou outro, mas se de fato Felipe Luiz fizesse questão de ter Lohan no elenco, ele teria ido para os Estados Unidos, não teria ficado aqui disputando o início do Campeonato Carioca. E eu acho que o melhor caminho para o Lohan, pensando em projeção, por ser um atleta de 18 anos, seria ele ser emprestado, tá? Até mesmo como aconteceu com o Matheus Gonçalves no Red Bull Bragantino, onde ele não jogou como titular todos os jogos, mas ele ganhou uma bagagem ali de jogar em outro time de Série A, ele conseguiu ter outro tipo de treinamento, ele voltou um jogador melhor para o Flamengo, um jogador mais maduro.
No caso do Lohan, se o Flamengo não tivesse precisando de dinheiro, ou se realmente essa proposta não fosse avaliada como positiva, é emprestar para algum clube, para ele poder ganhar bagagem, porque são só 18 anos, a gente entende isso. O moleque ainda tem muita coisa para crescer, ainda tem muita coisa para evoluir. O que me chama a atenção é que nesses jogos de baixíssimo nível, ele não consegue se destacar. É esse o único ponto que a gente está colocando aqui. Agora, se é técnico, se é talento, se é físico, se é vontade, é outra história. Eu acho que talento ele tem. A questão é o que está acontecendo dentro de campo. Ele não consegue se sobressair. E é isso que chama a atenção. No final das contas, repito, se eu fosse um gestor do Flamengo, por exemplo, e não, eu acho que esse dinheiro aqui não vai me fazer falta, eu emprestaria ao Lohan e deixaria ele maturando em algum outro lugar. Agora, com a situação do Flamengo precisando dessa grana, que não é uma grana ruim, eu acho que vender também não é nenhum absurdo. Eu concordo com o Pedrosa. Agora, o grande ponto é, alguém quer o Lohan por empréstimo? E eu acho que para ele ser emprestado, ele tem que ser emprestado para um time que ele vá ser titular. Sim, vai jogar. É isso. Não adianta ele ser emprestado para um time que ele vai ser reserva. Aí é melhor você ficar com ele aqui na reserva e tentar contar com ele. A questão é o seguinte, até o momento nenhum outro clube fez uma proposta concreta ao Flamengo, a não ser o CSKA. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, o melhor caminho seria um empréstimo para um time que ele vai jogar. Para ele ganhar minutagem, para ele ganhar confiança, isso é importante. Agora, ninguém fez uma proposta como essa ao Flamengo. E o Flamengo recebeu essa proposta do CSKA como vantajosa porque vai precisar fazer receita com venda de jogadores. E a gente está falando aí, quais jogadores podem ser vendidos? Você vai vender o Wesley agora? Não faz o menor sentido. Então o Lohan, querendo ou não, pode ser uma boa oportunidade do Flamengo fazer caixa, o fluxo de caixa, e você não ter o risco de perder ainda mais o valor de mercado com o Lohan. A questão é o seguinte, quem vai querer o Lohan por empréstimo? E a certeza de que ele será titular? Agora tem uma incógnita, acabou se desvalorizando ainda mais o Lohan nesses jogos que ele não se destacou. O time principal se prepara, deve entrar em campo no sábado contra o Volta Redonda. O Cebolinha, que está em processo de recuperação e já começou a treinar nos gramados, ele conversou com a Flá TV. Vamos ouvir então como é que está esse processo de retorno do Cebolinha, essa transição para voltar a jogar. Fala aí, Cebola. Eu vejo que nesses 10 dias aí tem dado resultado, né? Creio que foi muito importante esse período e a gente conseguiu individualizar bem, fazer os trabalhos em tempo integral ali, então isso me condicionou mais ainda para que eu pudesse estar voltando agora na melhor forma. E podendo participar agora mais de perto, tenho visto a importância que vai ser essa pré-temporada, porque esse vai ser um calendário muito apertado, né? A gente tem uma competição muito importante ali também no meio do ano, que acaba apertando mais ainda o nosso calendário, mas tem sido importante, fico muito feliz de estar sendo integrado agora nesse restante de pré-temporada, né? E creio que a gente está se preparando bem aí, porque o ano vai nos trazer muitos desafios e a gente tem se preparado bem fisicamente e também mentalmente, creio que a gente vai dar resultado. O Cebolinha estava jogando bem quando se machucou, né? Assim como o Pedro, o pessoal está na ansiedade para revê-los, mas vai ter que esperar um pouquinho, né, Vênio? O Pedro lá para o meio do ano, o Cebolinha não sei exatamente qual a previsão para esse jogo contra o Volta Redonda, não. Esse time que deve enfrentar o Volta Redonda já deve ser o que pega o Botafogo na final da Supercopa? Pois é, inclusive, se não fosse a Supercopa do Brasil, esse time não entraria em campo contra o Volta Redonda, porque o planejamento era manter o elenco alternativo. Mas, por conta da Supercopa do Brasil, a nova gestão mudou o planejamento e vai botar esse time para jogar, para dar ritmo de jogo. Mas o Cebolinha, embora ele já esteja treinando com os demais jogadores, ele está liberado pelo departamento médico, ele ainda está trabalhando a parte física. Muito pouco provável que ele vá para esse jogo de sábado. A tendência é que ele fique à disposição para o jogo de quarta-feira. Então, pro jogo contra o Botafogo, o Cebolinha... Sim. Pro jogo contra o Botafogo, dia 2 de fevereiro, Cebolinha vai estar à disposição. Óbvio, se ele não voltar a sentir dores no local que ele teve o problema. Mas a tendência é que ele fique à disposição já na quarta-feira, já pensando no duelo com o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Mas para esse sábado, muito pouco provável que ele viaje. E aí o Flamengo vem com uma preparação antes do Botafogo e até uma rodada antes para esse time, Pedrosa, já que o Botafogo só deve colocar os titulares em campo na quarta-feira, no clássico contra o Fluminense, já é uma vantagem para o Flamengo. Não, o planejamento do Flamengo em 2025 é bem superior ao do Botafogo. Em relação à questão técnica, a questão
tática, até mesmo física, que o Botafogo teve que se apresentar um pouco depois, porque as férias foram depois em relação à temporada do ano passado, o Botafogo não tem técnico, gente. Certo. Então, assim, mesmo se não vai ser um jogo ou outro que vai mudar a preparação melhor do Flamengo ou a do Botafogo. A questão é, o Botafogo não tem técnico. Tem um time titular que vai poder jogar, tem jogadores de qualidade e tudo mais. Isso aí ninguém discute. O Botafogo é atual campeão do Brasileiro e atual campeão da América. Agora, em relação a planejamento para 2025, pode ser que o Botafogo esteja realmente deixando para lá e tá tudo bem, é uma escolha. O Textor, inclusive, deu uma entrevista para a Placar TV, o programa que eu participo, e ele fala que, na verdade, a temporada para ele, na cabeça dele, começa em abril. É só em abril, porque é quando começa o Campeonato Brasileiro, é quando começa a Copa do Brasil. Essas Supercopas, a Recopa, são importantes, mas ele não está mostrando nenhum tipo de pressa para definir um treinador pensando em Supercopa do Brasil. Ele quer definir um treinador para manter o Botafogo nas principais competições no topo, foi isso que ele disse. Então assim, cara, eu acho que o Flamengo é favoritíssimo, né, para essa partida. Não que o Botafogo não possa vencer, repito, tem um time que é qualificado, mas em relação a planejamento, a preparação, Felipe Luiz está aí desde o ano passado, conhece melhor seu elenco. O Flamengo não perdeu peças, o Botafogo perdeu peças importantes. É um time mais enfraquecido em relação ao ano passado. Sem dúvida alguma, na minha visão, o Flamengo está mais preparado para esse jogo. E aí aumenta a pressão também, né, Vini? Porque o torcedor está acompanhando o noticiário, sabe que o Botafogo está aí sem técnico, sem nada, e o Flamengo já se preparou. O time principal já jogou amistoso, joga nesse sábado, tem outro jogo no meio da semana. Enfim, acaba levando uma pressão maior para o Flamengo para essa final. Flavinho, acho que pressão não é a palavra certa, porque eu não quero dar essa valorização toda à Supercopa do Brasil no sentido que se o Flamengo perder, pronto, tem que mudar tudo, é desespero, é crise, é protesto da torcida no Ninho do Urubu. Acho que isso não tem que acontecer. É apenas um jogo. Óbvio que a gente, partindo desse princípio que o Pedrosa acabou de mencionar em relação ao Botafogo, você também comentou agora, é óbvio que o favorito é o Flamengo. O favoritismo para o Flamengo vai aumentando com o passar do tempo. O Botafogo não tem treinador, não é só saída de jogadores, não tem um comandante. Então, assim, é óbvio que o favorito é o Flamengo. Mas isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não. Isso quer dizer que se o Flamengo perder tem que ter crise, cobrança em cima do Felipe Luiz? Também não. E o fato para o John Textor começar a temporada em abril, eu acho que esse é o pensamento de grande parte dos clubes que fazem a Série A. Se você for parar e analisar, apenas os clubes paulistas dão o devido valor ao campeonato estadual, até porque a gente já mencionou isso aqui, eles ganham premiação de 44 milhões de reais só por participar do campeonato. Então eu acho até justo eles darem um devido valor a essa competição, e se a gente for parar e assistir aos jogos de lá, são bem melhores que os jogos aqui do Campeonato Carioca. Então eu acho que o Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca aqui não tem que servir de parâmetro para nada, e a Supercopa do Brasil também não tem que servir de parâmetro para nada. Ano passado, São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil. O São Paulo foi campeão de alguma coisa? O Botafogo foi parar na Taça Rio, foi campeão da Taça Rio. O Botafogo ganhou o quê? Libertadores, Campeonato Brasileiro. Repito, não tem que ser parâmetro para nada. Falando do Botafogo, o time não conseguiu